Todos os anos, bilhões de pessoas ao redor do mundo celebram o Natal. Elas decoram suas casas, se reúnem com suas famílias e compartilham refeições e presentes. E ainda que de acordo com tradições próprias de cada região do planeta, existam variações na data do evento, suas características gerais são compartilhadas por muitos povos da Terra. É um momento de maior união e generosidade. Durante esse período, as pessoas se sentem, no geral, mais receptivas e dispostas a fazer o bem. Curiosamente, muitas das pessoas que celebram o Natal não são cristãs praticantes e nem se consideram pertencentes a alguma religião em particular. Isso nos leva a refletir que, para muitos, o Natal cumpre um papel mais social do que espiritual, o que contribui para que seja uma época bastante lucrativa para o comércio. Em uma análise mais detalhada, chegaremos à conclusão de que muitas pessoas não se perguntam realmente sobre o sentido profundo do Natal. Convidamos você a nos acompanhar nesse estudo para refletirmos juntos sobre o que está por trás da celebração natalina. Qual a sua origem? Será que existe nessa festa algo que vai além das luzes cintilantes, dos abraços e das trocas de presentes? O que realmente estamos dizendo quando desejamos a alguém Feliz Natal? Para responder essas perguntas, precisamos mergulhar na história das grandes tradições espirituais da humanidade. Existe um acontecimento cósmico que sempre foi celebrado pelos povos antigos, como os celtas, os gregos, maias, hindus, chineses, etc. Trata-se do solstício de inverno, um fenômeno que ocorre todos os anos e marca o início do inverno em uma das regiões do planeta. Esse evento ocorre quando um dos polos da Terra está em sua inclinação máxima em direção ao Sol e o outro lado em sua inclinação mínima, resultando no dia mais curto e na noite mais longa do ano. No hemisfério norte, o solstício do inverno geralmente ocorre em torno do dia 21 de dezembro. No hemisfério sul, por volta do dia 21 de junho. Para as culturas antigas, esse evento era muito mais do que simplesmente um fenômeno astronômico. Era um acontecimento cósmico de grande significado espiritual e cultural, tanto para a natureza quanto para o ser humano. Nessa celebração antiquíssima do solstício de inverno está a origem da festa, que atualmente conhecemos como Natal. Vejamos a etimologia da palavra esoterismo. Ela vem do grego antigo, esotéricos, que significa interior ou interno. O termo é derivado de exo, que significa dentro. Portanto, o termo esoterismo se refere a conhecimentos muito profundos, tão profundos que não podem ser simplesmente transmitidos por meio da linguagem. Eles precisam ser experimentados. Tentar fazer com que alguém compreenda a fundo um ensinamento esotérico somente através de uma explicação conceitual seria como tentar explicar-lhe o sabor de uma fruta a qual nunca houvera provado. A pessoa pode formular um conceito sobre a fruta, mas só saberá realmente o seu sabor quando chegar a prová-la. Vemos então que ensinamentos dessa ordem são entendidos ou interpretados de acordo com o nível de consciência de quem os recebe. Essa é a razão pela qual o termo esotérico
também se refere a conhecimentos secretos ou ocultos, pois são destinados àquele grupo seleto de pessoas realmente aptas a vivenciá-los e, portanto, interpretá-los corretamente. Vejamos, em contraposição direta, a palavra exotérico. O prefixo exo significa externo ou público. Então, um conhecimento exotérico é aquele compartilhado por um público menos seleto, sendo, portanto, mais genérico, superficial e acessível. E o que significa a palavra Natal? Ela tem origem no latim e significa nascimento. Na visão cristã que predominou ao longo de nossa história e que foi adotada pelas massas num âmbito exotérico, se considera que o nascimento comemorado no Natal é unicamente o de um personagem específico, chamado Jesus Cristo. Mas o que representa a história vivida por Jesus Cristo na Terra Santa, de um ponto de vista esotérico? Para responder essa pergunta, precisamos investigar nas origens do cristianismo uma tradição cristã primordial, chamada de cristianismo primitivo ou cristianismo gnóstico. Em outras palavras, cristianismo esotérico. Os cristãos gnósticos possuíam uma visão mais profunda da espiritualidade e, portanto, do Natal. A abordagem gnóstica dessa celebração está totalmente alinhada com aquela dos povos anteriores ao cristianismo. Para os cristãos gnósticos e para as civilizações mais antigas da humanidade, o Cristo era visto e venerado como uma força cósmica universal, o Deus Sol, a energia vital, que se sacrifica para dar vida a tudo o que existe. O Cristo cósmico. O Natal é uma festa solar, uma festa cósmica inefável, que tem sua origem na noite profunda dos séculos. O Sol físico tridimensional é tão somente o veículo de ação do Sol espiritual. Por trás do Sol físico, o místico encontra o Sol da meia-noite, a estrela de Belém, o Cristo cósmico. Observai o astro-rei em seu movimento elíptico. O Sol se move de sul a norte e de norte a sul. Quando o Sol avança para o norte, celebra-se o nascimento do menino Sol. Ele nasce em 24 de dezembro, à meia-noite, quase no amanhecer do 25. Se o Cristo Sol não avançasse para o norte, toda a terra se converteria em um grande volume de gelo e toda a vida pereceria. Porém, o Deus Sol avança para o norte, a partir do 25 de dezembro, para animar, dar calor e vida a todas as criaturas. O menino Sol nasce no 24, quase no amanhecer do 25 de dezembro, e se crucifica no equinócio de primavera, para dar vida a tudo que existe. A data de seu nascimento e a variável de sua morte tem sempre, em todas as teogonias religiosas, profunda significação. O Cristo Sol se crucifica em nosso planeta Terra para dar vida a tudo que existe. Depois de sua morte, ressuscita em toda a criação e então amadurecem a uva e o grão. A lei do Logos é o sacrifício. Esse é o drama cósmico que se repete de momento a momento, em todo o espaço infinito, em todos os mundos, em todos os sóis. Esse é o drama cósmico que era representado de forma cênica nos templos do Egito, da Grécia, da Índia, do México, etc. Esse é o drama cósmico que se representa em todos os templos,
de todos os mundos do espaço infinito. O aspecto secundário desse grande drama corresponde com inteira exatidão a todo indivíduo sagrado que, mediante a revolução da consciência, alcança a iniciação venusta e converte-se em herói solar. Entre os persas, Cristo é Hormuz, Ahura Mazda, o terrível inimigo de Ahriman, Satã, que levamos dentro. Entre os hindus, o Cristo é Krishna, e o Evangelho de Krishna é muito semelhante ao de Jesus de Nazaré. Entre os egípcios, Cristo é Osíris, e todo aquele que o encarnava era de fato um osirificado. Entre os chineses, Fuji é o Cristo cósmico, quem compôs o I Ching, livro das leis. Entre os gregos, o Cristo se chama Zeus, Júpiter, o pai dos deuses. Entre os astecas é Quetzalcoatl, o Cristo mexicano. Entre os Edas germânicos é Balder, o Cristo que foi assassinado por Roder, deus da guerra, com uma flecha de visco. Tudo isso nos convida a aceitar que o Cristo é um princípio cósmico contido nos princípios substanciais de todas as religiões. Realmente, só existe de fato uma religião única e cósmica. Essa religião assume diferentes formas religiosas de acordo com os tempos e as necessidades da humanidade. Por consequência, são absurdas as lutas religiosas, porque no fundo, todas são unicamente modificações da religião cósmica universal. Assim, vemos que, segundo as mais antigas tradições espirituais, o Cristo cósmico é uma força universal que pode ser encarnada por um ser humano devidamente preparado, através de exigentes transformações e purificações. Esse trabalho, realizado pelo herói solar, foi retratado em várias mitologias. Na Grécia, por exemplo, encontramos os 12 trabalhos de Hércules, que se referem às 12 etapas que um iniciado precisa passar para encarnar o Cristo. Com este numeral 12, encontramos também os 12 apóstolos de Jesus Cristo. As 12 esferas da manifestação universal da árvore sefirótica, um outro símbolo natalino. No passado, muitos o encarnaram. No presente, alguns o encarnaram. No futuro, muitos o encarnarão. João Batista também encarnou o Cristo. João Batista é um Cristo vivo. A diferença entre Jesus e os demais mestres que encarnaram também o Cristo está na hierarquia. Jesus é o mais alto iniciado solar do cosmos. O Buda Jesus é o mestre mais exaltado do universo. João respondeu a todos dizendo: Eu, na verdade, vos batizo com água,
mas virá aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com esta citação, podemos entender por que, entre os iluminados que encarnaram a força solar, foi Jesus Cristo quem se tornou o mais célebre guia espiritual do planeta. A esse mestre de suprema sabedoria, mencionado no Talmud como Mestre Yeshua ben Pandirá, correspondeu a missão de receber direto da fonte ensinamentos espirituais antiquíssimos, para então vivenciar e demonstrar publicamente a encarnação do Cristo, da força solar que se crucifica nos 4 elementos da natureza, para dar vida a tudo o que existe. Jesus, depois de sair do Egito, viajou pela Índia, Tibete, Pérsia, etc. E então, de volta à Terra Santa, recebeu a iniciação venusta no Jordão. Quando João batizou o Mestre Jesus, então o Cristo entrou na alma do Mestre. O Cristo se humanizou. Jesus se divinizou. Dessa mistura divina e humana, resulta isso que se chama o Filho do Homem, o Super-Homem. O herói do mito solar tem sido sempre apresentado, em todos os tempos, como um homem-deus. E sua vida se desenvolve conforme o curso do Sol, que é o veículo cósmico do Logos solar. No passado, nos antigos tempos, o nascimento de Mitra sempre foi celebrado com grandes regozijos, no solstício de inverno. Horus, espírito divino, filho de Ísis e Osíris no velho Egito dos faraós, nascia também no solstício de inverno. O verdadeiro Natal, portanto, é a celebração do nascimento de uma força cósmica que se manifesta tanto na natureza exterior quanto no interior do ser humano. Porém, para que essa força se manifeste em nós espiritualmente, profundamente, nos cabe, de acordo com o nosso livre-arbítrio, decidir se estamos dispostos a passar pelas purificações necessárias para encarnar o Cristo íntimo de forma individual. Como disse Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, assim como é dentro, é fora, como é em cima, é embaixo. O fenômeno do Natal, com todas as suas repercussões no macrocosmos, reflete-se também dentro de nós, no microcosmos. O nascimento do Cristo não é apenas um acontecimento histórico, mas um processo alquímico e cabalístico, uma verdadeira gestação e nascimento espiritual. Agora que compreendemos, em termos gerais, o sentido profundo do Natal, vamos buscar desvendar o que está por trás dos símbolos bíblicos que permeiam o nascimento de Jesus Cristo. A Bíblia é um texto complexo que foi escrito por sábios que tiveram acesso a conhecimentos aprofundados e experiências místicas elevadíssimas. Portanto, é apenas natural que esse livro sagrado, assim como vários outros, esteja cheio de misteriosos símbolos
e referências esotéricas. Utilizar símbolos para registrar conhecimentos é uma forma eficaz de protegê-los, garantindo que apenas aqueles que possuem as chaves certas possam acessar seu verdadeiro significado. Isso garante que ao longo dos séculos e milênios, eles não sejam profanados pelas multidões. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. A Bíblia nos conta que Jesus foi concebido por uma virgem, o que, tomado de forma literal, racional, é impossível. O que estará simbolicamente oculto e, portanto, protegido na virgindade de Maria? Qual a relação disso com o processo de transformação espiritual que podemos realizar? Maria, a mãe de Jesus, não é apenas uma figura histórica, mas um símbolo que representa uma força espiritual que habita dentro de todo homem e toda mulher. Deus Mãe, a Divina Mãe, a expressão feminina da divindade. Assim como o Cristo cósmico, ela foi venerada em todas as antigas culturas com diferentes nomes. A sua virgindade é uma representação de sua pureza, assim como a pureza que precisamos ter para integrar-nos com ela, para que, assim como uma mãe física, essa mãe espiritual possa nos guiar no caminho de eliminação das impurezas psicológicas que temos dentro de nós. Por essa razão, Maria aparece em várias imagens cristãs pisando uma serpente. Nesse contexto, a serpente representa nossa natureza psicológica negativa, chamada em gnosticismo de ego, ou eu pluralizado. Por que eu pluralizado? Porque cada aspecto negativo de nossa psique constitui um eu específico que atua de forma independente dos demais, com sua própria forma de sentir, pensar e atuar. Ou seja, dentro de cada pessoa existem muitas pessoas. E isso explica por que o ser humano é tão contraditório e incoerente. Muitas vezes dizemos ou fazemos algo do qual nos arrependemos terrivelmente depois. Somos tomados por impulsos que não conseguimos controlar e depois temos que lidar com as consequências desses atos negativos. Isso acontece porque dentro de nós existem muitos elementos que nos controlam de momento a momento sem que percebamos. Observemos nossa mente ao longo de um dia inteiro. Quantos dos pensamentos
que passaram por nossa tela mental foram conscientemente escolhidos por nós? Por que é tão difícil parar de pensar, ainda que seja por um único minuto? Isso acontece porque nossa mente é manejada por uma infinidade de eus psicológicos que atuam mecanicamente com seus próprios planos, temores, preocupações, ressentimentos, apegos, falsos conceitos, egoísmos, etc. A mente humana, manejada pelo ego, está simbolizada na Bíblia como a antiga cidade da Babilônia, um lugar de muita confusão e constante conflito. A tradição cristã se refere comumente aos eus psicológicos como pecados. Teólogos cristãos ao longo da história ensinavam que a natureza inferior do ser humano está subdividida em 7 categorias principais, os 7 pecados capitais. Esses 7 pecados são chamados de cabeças de legião, pois de cada um se desdobra uma série de aspectos menores. Como ilustração disso, poderíamos citar a impaciência e a agressão física como desdobramentos da ira. Os complexos de inferioridade, de superioridade e o medo do que dirão são desdobramentos do orgulho. A procrastinação é um desdobramento da preguiça, e assim por diante. A cena do presépio é uma das mais simples, mas também uma das mais profundas da tradição cristã esotérica. No relato bíblico, Jesus é colocado por Maria, após seu nascimento, em uma manjedoura. Tradições cristãs posteriores passaram a mencionar que ao redor da manjedoura havia animais. Mais uma vez, encontramos uma cena que não deve ser interpretada de forma literal, mas sim simbólica. Os animais representam justamente os eus psicológicos, nossa natureza instintiva e passional. Todos aqueles aspectos negativos que nos afastam da nossa verdadeira natureza, que é divina. Quando o Cristo nasce dentro de nós, ele não nasce em um lugar perfeito e ordenado, mas sim em meio às fragilidades e imperfeições de nossa psique. Assim, o presépio não é o retrato literal das circunstâncias exatas do nascimento do Jesus histórico. O presépio é um símbolo do nascimento do Cristo dentro de cada um de nós. Por isso, a manjedoura não é um lugar majestoso, ela é simples e modesta, porque o nascimento do Cristo em nós acontece de maneira humilde e silenciosa, muitas vezes sem grande alarde ou reconhecimento. Não há uma mudança externa imediata, mas sim um processo interior gradual que acontece na solidão e na autorreflexão. Nesse longo caminho, damos um passo a cada dia, em uma constante e difícil luta para libertar-nos do eu psicológico, o ego. Esse trabalho exige que sejamos capazes de olhar para nossas imperfeições com sinceridade e objetividade. É um processo que demanda tempo, paciência e uma verdadeira entrega ao despertar interior. Cada vez que superamos um vício, dominamos um desejo negativo ou simplesmente tomamos uma atitude que está mais alinhada
Com nossa essência espiritual, o Cristo, nosso verdadeiro ser, vai nascendo e crescendo dentro de nós. Quando Jesus Cristo nasce, uma estrela aparece no céu. Não é apenas um corpo celeste iluminando a noite. Essa estrela carrega um simbolismo esotérico profundo. Ela se relaciona com o selo de Salomão, a estrela de 6 pontas, que representa o Cristo cósmico. Esse símbolo, com seus 2 triângulos que se compenetram perfeitamente, é uma representação alquímica do equilíbrio entre as forças opostas do cosmos, o espiritual e o material, o masculino e o feminino. Esse equilíbrio precisa acontecer também dentro do ser humano, para que alcance sua autorrealização. Os 3 reis magos são Belchior ou Melchior, Gaspar e Baltazar. Eles são mencionados na Bíblia só uma vez, de maneira breve, no Evangelho de Mateus. Vindos do Oriente, eles chegam a Jerusalém e perguntam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os 3 reis magos representam 3 níveis do trabalho espiritual. Quando encontram o menino Jesus, que acaba de nascer, lhe entregam 3 presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro, o presente mais valioso, simboliza a castidade, a pureza sexual. Também representa o Cristo Sol, o fogo da vida. O incenso é o símbolo da oração e da meditação. A mirra, com sua fragrância intensa, simboliza o sofrimento gerado pela renúncia ao ego. Para muitos, Belém é uma cidade física, situada na região da Judéia, conhecida por ser o local de nascimento de Jesus. No entanto, dentro da tradição esotérica, Belém transcende a geografia e adquire um outro significado. O esoterista Samael Aun Weor nos ensina que a verdadeira Belém não é um ponto geográfico, mas sim uma realidade interna, espiritual. Assim, o Cristo é o fogo. Por isso, sobre a cruz, vocês verão as 4 letras. INRI, que significa Ignis Natura Renovatur Integra. O fogo renova incessantemente a natureza. Disse que o Crestos nasceu na aldeia de Belém, o que é falso, porque a aldeia de Belém não existia naquela época. Belém tem uma raiz caldeia, Bel, e Bel é o fogo, a torre de fogo dos caldeus. Em nosso corpo, a torre é a cabeça e o pescoço, porque o resto do corpo é o templo. Quem conseguiu elevar o fogo, quem possa levantá-lo até a cabeça, até o cérebro, até o topo, de fato poderá converter-se no corpo do Crestos, o espírito do fogo. Uma vez que o fogo arda dentro de nós, seremos totalmente transformados e então desfrutaremos da iluminação plena e dos poderes cósmicos. À medida que refletimos sobre o simbolismo esotérico do Natal, vamos dissipando a ideia do Cristo como apenas um indivíduo. Vemos que ele não pertence a um tempo específico. Ele é atemporal.
ele não se limita a uma época, a uma cultura ou a um evento específico da história. O Cristo é o fogo solar da vida, que arde eternamente no coração do universo, em cada estrela, em cada átomo e principalmente no coração daqueles que buscam a transformação interior. Assim, respondendo às nossas perguntas iniciais, dizemos que quando desejamos Feliz Natal a alguém, estamos lhe desejando que o Cristo nasça em seu interior, aqui e agora. Inutilmente teria nascido Jesus em Belém, se não nasce também em nosso coração. Inutilmente teria morrido e ressuscitado na Terra Santa, se não morrer e ressuscitar em nós. O Cristo íntimo deve salvar-nos e salvar-nos a partir de nosso interior. Quem aguardar a vinda de Jesus de Nazaré para um remoto futuro estará equivocado. O Cristo deve vir agora, de dentro, do fundo da própria consciência.